Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo à nossa live de quinta-feira. O tema da aula de hoje é hospitalidade. Por que eu escolhi falar sobre hospitalidade? Porque essa é uma atitude, principalmente da essência feminina, que tem sido muito abandonada nos últimos tempos. Então, muitas pessoas têm. A gente tem vivido uma época de em que as mulheres estão cada vez mais depressivas, solitárias, se sentindo excluídas, com poucas amigas, mas é também uma época em que isso é resultado das nossas ações. Porque quando você vê, eu tenho visto muita gente falando que, por exemplo, você não deve visitar ninguém sem me avisar. Então, se você precisar falar com a sua amiga, se você tá com problema, ou se você tá se sentindo sozinha, ou se você quer passar um tempo com uma pessoa que você gosta, com uma amiga, conversando sobre coisas às vezes banais, ou ainda que você tenha algum problema para conversar com ela, você tem que marcar data e hora com uma semana de antecedência, porque você não pode simplesmente aparecer na casa da sua amiga para tomar uma xícara de café e aí acaba que tudo vira um evento. Então, a pessoa que recebe, ela se sente pressionada e acaba não convidando tanto, e a pessoa que vai acaba não indo tanto porque é tudo um protocolo. A nossa vida ela virou um protocolado de regrinhas de etiqueta. Então, você não pode ir na casa da sua amiga sem avisar, você não pode ir sem levar um presente, e você precisa avisar com antecedência para ela se programar, porque ela não pode porque ela não pode deixar de fazer nada na sua rotina super ocupada, porque você vai atrapalhar ela. Então, se você não programar esse evento, se você não programar esse encontro, você está sendo deselegante, você está sendo mal educada, porque tudo precisa seguir o protocolo da etiqueta. Aí, isso com relação a visitas simples, né? Visitas, eu vou passar na sua casa rapidinho pra gente bater um papo. E aí tem pessoal que, por exemplo, mora longe dos pais, e aí vai chegando as férias e os pais querem visitar, porque passa o ano todo sem ver os netos, sem ver os filhos. E aí eu vejo muitas mulheres falando nas caixinhas de pergunta: minha sogra vem passar um mês na minha casa, como é que eu não quero, como é que eu faço pra ela não vir? Ou os meus pais querem vir passar 2 semanas e vai atrapalhar toda a rotina da família. Então a gente vive uma época em que as pessoas não querem ter um mínimo de incômodo, não querem ter um mínimo de desconforto. Então as pessoas vão visitar e elas acham que vai atrapalhar, que vai tirar as crianças da rotina. E a gente tá vivendo essa época em que a gente não... de egoísmo. Sim, eu não quero ter o mínimo de esforço de receber ninguém na minha casa. Eu não quero ter o mínimo de desconforto de sair da minha rotina super programada, das coisinhas que eu faço. E a gente tá vivendo esse egoísmo assim super abundante. Estamos vivendo para nós mesmos, não estamos recebendo, não estamos amando, não estamos servindo. E aí, por que eu tô falando sobre isso? Porque a hospitalidade, receber as pessoas, servi-las, é uma atitude cristã muito valorizada nas escrituras. A Bíblia fala muito, bem no comecinho, já no Gênesis, a gente já vê Ló recebendo aqueles anjos que estavam na forma humana, e como
os homens maus daquela região queriam maltratar, queriam abusar dos hóspedes, e Ló ofereceu as próprias filhas para proteger aqueles hóspedes. E é claro que isso é uma situação cultural de milênios atrás, e que a gente obviamente não ofereceria aos nossos filhos. Mas para você ver como o hóspede ele é tratado com grande honra nas escrituras, como os anfitriões eles devem tratar os hóspedes como se eles fossem reis, como se eles estivessem recebendo pessoas muito importantes, independente da condição social, independente do laço afetivo. Então, qualquer pessoa que ela tivesse precisando de uma hospedagem, qualquer pessoa que estivesse precisando de um lugar, ela deveria ser recebida com grandes honras. Não que, por exemplo, a pessoa é pobre e ela vai dar um banquete para receber o hóspede, não é isso, mas que você ofereça o melhor que você tem. E aí, chegando nesse ponto, eu queria conversar com vocês sobre os quatro pecados, os 4 vícios que nos impedem de sermos bons anfitriões, que nos impedem de receber mais, que nos impedem de chamar as pessoas para o nosso convívio, para a nossa casa, para servi-las, para chamar as pessoas para tomar um café, para comer jantar. E a primeira delas eu quero conversar com vocês é a avareza. A avareza é a primeira característica de uma pessoa que não gosta de receber. E por que eu resolvi falar primeiro sobre a avareza? Porque eu falei dos pobres, né? Que não é porque a pessoa é pobre que ela vai preparar um banquete com os recursos que ela não possui para poder receber as pessoas, mas que ela ofereça o melhor que ela tem nas condições que ela tem. E por que eu tô falando disso? Porque normalmente as pessoas que elas são avarentas, elas têm um medo. Não é que elas simplesmente não gostam de compartilhar. É que elas têm um receio de que falte. Então, uma mulher que ela tem filhos, que ela tem o dinheiro contadinho lá do mês para pagar as contas, ela pensa, eu vou gastar esse dinheiro recebendo essas pessoas, recebendo os meus amigos, e ela tem medo de que falte para os próprios filhos. Só que isso não é só um problema de avareza, é um problema também de fé. Porque quando você pensa dessa forma, você não está tendo a fé de que Deus vai te sustentar. Então, quando você se coloca nessa situação de eu não vou receber porque eu preciso economizar para os meus, você está dizendo para si mesma, Deus não me sustentará. E isso é muito, muito grave. É mais grave do que você dizer que simplesmente não quer receber porque você não quer. Mas é uma falta de fé, é uma falta de confiança em Deus. E a gente, geralmente, quando a gente não quer hospedar as pessoas e a gente tem esse sentimento, às vezes a gente nem percebe. Eu demorei muito para perceber que eu tinha esse problema. Quando eu ia receber as pessoas na minha casa, eu tinha esse pensamento de eu vou gastar para receber bem e se faltar para os meus? Como é que fica essa situação? Como é que fica as contas no final do mês? E a gente precisa pensar que Deus nos dará aquilo que nós precisamos. A oração do Pai Nosso é o pão nosso de cada dia. Deus nos sustenta a cada dia. A gente precisa confiar que
quando a gente ama a Deus, quando a gente tem fé em Deus, a gente precisa confiar de que Ele nos dará aquilo que nós precisamos a cada momento. Então, se você tem esse problema, se você consegue avaliar, eu não gosto de receber as pessoas na minha casa porque eu não gosto de ter gastos com ela, eu preciso avaliar o meu nível de confiança em Deus e começar a pouco a superar essa avareza, superar essa mesquinharia. E o segundo vício que nos impede de hospedar bem ou de querer hospedar as pessoas na nossa casa é a preguiça. Não, vai sujar muita louça, eu vou precisar pensar em cardápio, eu vou precisar fazer compras para fazer uma coisa mais legal, vou precisar pensar na receita. E aí a gente fica naquela de querer receber bem, mas ao mesmo tempo de que isso vai nos dar um grande trabalho. Além de todas as coisas que nós já temos para fazer, as crianças que a gente precisa cuidar, o nosso trabalho, a casa que precisa estar limpa e arrumada para receber as visitas. Então tudo isso a gente pensa, não vai dar muito trabalho, é melhor chamar para ir no restaurante, é melhor deixar para outro dia, é melhor fazer isso quando eu estiver menos cansada. E acaba que esse dia nunca chega. Porque na verdade o que a gente está tentando fazer é se poupar. Quando nós nos restringimos de sermos anfitriões, de receber as pessoas na nossa casa, por causa da preguiça, a verdade é que a gente quer se poupar. Eu não quero ter esse trabalho. E a verdade é que a gente não, quando a gente pensa assim, eu quero me poupar, nós não estamos dando valor nós não estamos valorizando o ganho que nós temos ao receber as pessoas na nossa casa, ao compartilhar a nossa intimidade familiar, compartilhar a nossa alma com os nossos amigos. As conversas, por mais bobas que sejam, elas nos fazem sentir mais acolhidos, mais satisfeitos, mais felizes. Então, às vezes, você está muito estressada, você está muito amargurada, assim, começando a se sentir ressentida, e aí você encontra aquela amiga no meio da rua, você convida uma amiga para tomar um café, e aquela conversa, por mais boba que ela seja, por mais, assim, não é uma coisa filosófica, não é um estudo teológico, mas é uma conversa boba, de mulher para mulher, e aquilo já te sacia, já te faz se sentir mais acolhida, mais alegre, mais convidativa. E aí, quando a gente se poupa de servir, de abrir as portas da nossa casa para receber as pessoas, na verdade a gente está desvalorizando todo o ganho que nós receberíamos, todo o ganho que nós teríamos se nós nos abríssemos mais, se nós nos colocássemos nessa situação de receber, de se sacrificar, de servir, de amar. E quando a Bíblia fala, melhor é dar do que receber. Então, quando você abre as portas da sua casa, você está dando e aquilo te sacia, aquilo te faz bem, por mais trabalhoso que seja. Sabe, tem aquela frase da Santa Teresa, que é justo que muito custe o que muito vale. E às vezes a gente não entende, mas esse trabalho é o trabalho que dá sentido à nossa vida. Esse trabalho que nós temos ao preparar uma refeição, ao preparar uma mesa, lavar a louça, arrumar as coisas para estar perto das pessoas que a gente ama, é um trabalho que vale a pena, é um trabalho que nos dá sentido, que nos faz mais humanos. A gente está perdendo essa característica a gente está perdendo as coisas, os atributos que nos fazem humanos. Viver essa solidão que a gente tem vivido, buscando
se saciar com redes sociais ou buscando se saciar com a vida dos outros, com fofoca, com novelas, com filmes, com entretenimento, esse tipo de coisa ele não é naturalmente humano. Ele não foi feito para nos saciar. Mas os nossos relacionamentos, eles são propriamente aquilo que nos dá significado das nossas vidas. Então, você ter um tempo de conversa com os seus familiares e com os seus amigos é aquilo que sustenta a sua humanidade. E nós temos perdido isso. A gente precisa voltar a ser bons anfitriões, hospedar as pessoas, receber as pessoas com todo o nosso coração, sabendo que a retribuição não vem das pessoas, mas vem do próprio Deus. Quando nós nos abrimos para receber, nós estamos servindo a Deus. E é Ele próprio que nos dará a nossa retribuição. E eu falei já da avareza e falei da preguiça. Agora eu quero falar da vaidade. Ah, não, a minha casa é muito pequena. Não, a minha casa não dá para receber ninguém. É muito feia. Eu moro numa casa de aluguel e que a gente não mexeu em nada, então tem algumas características da casa que não estão muito legais, assim, e que a gente não mexeu, então a gente fica, não vou receber ninguém na minha casa porque tá muito feio. E aí a gente precisa pensar, poxa, se tá feio para os outros, por que não tá feio para os que estão dentro de casa, né? Se as pessoas, se os seus amigos não podem vir te visitar porque a sua casa não está do jeito que você gostaria, será que você não está tentando mostrar para as pessoas algo que você não é, algo que você não tem? Será que você não está querendo aparentar que você é mais do que você é, ou que você tem mais do que você tem? Porque se aquilo que você está tendo hoje é suficiente para as pessoas que moram na sua casa, que convivem com você, que deveriam ser as pessoas mais importantes da sua vida, por que não é suficiente para os seus amigos, para receber alguém, para mostrar a sua mesa de jantar? Às vezes você não tem taças de cristal, aquelas taças de vidro que as pessoas têm usado muito, um copo elegante, você tem na verdade copo de extrato de tomate, ou os seus copos estão todos quebrados, assim, sabe quando você compra um jogo e aí vai quebrando, aí vai ficando dois de um jeito, dois de outro, e aí você não tem um conjuntinho completo. E aí você fica com vergonha. Você fica com vergonha de chamar a sua amiga porque a sua xícara não é tão bonita. Você fica com vergonha de chamar a sua amiga porque você não pode preparar um risoto com cogumelos ou com camarão. Mas será se é isso que importa? Será se a sua amiga vai prestar atenção na sua xícara que não é um conjuntinho completo, que não é de porcelana chinesa? Será se a sua amiga vai prestar atenção? Será se ela não vai dar mais atenção? Ou será se ela não vai se sentir mais amada? Se você convidar para um café com um pão de queijo, ao invés de um super jantar com pastas e camarões e queijos finos, às vezes a gente quer tanto impressionar as pessoas e a gente esquece que é no simples. É no simples que a gente ganha o coração dos nossos amigos. Quando a gente tenta muito impressionar, acaba ficando artificial. Você tem um trabalho tão grande para mostrar que você é uma coisa que você não é, que você tem uma coisa que você não tem, que as pessoas acabam nem não se interessando pela sua pessoa. Você atrai, quando você pensa dessa forma, você atrai apenas as pessoas que se interessam pela aparência. Mas se você quer
Mas se você quer fazer amizades verdadeiras, amizades sinceras, não é a aparência que vai importar. E a simplicidade do seu coração, o amor que você tem em receber as pessoas, em estar perto, em acolhê-las, é o que vai importar. E mesmo a pessoa mais sofisticada, mais elegante, ela vai perceber que o seu coração está inclinado para fazê-la se sentir bem, nas suas condições, naquilo que você pode oferecer. Então, que a gente não seja tão vaidoso a ponto de achar que não pode receber as pessoas porque você não tem o melhor para dar, que você não tem a louça mais elegante, o prato mais sofisticado, a casa mais bonita, mas que você dê daquilo que você tem o melhor que você pode. E para finalizar, eu queria colocar o último vício que faz com que a gente não queira receber as pessoas na nossa casa, que é a soberba. A soberba de não tolerar os pequenos defeitos das pessoas, as pequenas inconveniências, sabe? Às vezes a gente convida alguém para estar na nossa casa e aí é uma pessoa que faz fofoca, ou que faz intriga, ou é uma pessoa que tem um filho que fica mexendo nas suas coisas e você não gosta, ou é uma pessoa que nunca chega no horário, demora e atrasa toda a dinâmica do encontro. E a gente vai perdendo a paciência com essas pessoas. A gente não... Às vezes a gente não tem aquela tolerância, aquela capacidade de tolerar os defeitos do outro. Então a gente acaba evitando trazê-los para perto da gente porque eles são inconvenientes. Será que a gente também não é inconveniente? Será que nós também não temos os nossos defeitos? E apesar disso, as pessoas nos recebem, nos amam, nos acolhem? Então que nós sejamos essas pessoas que estão dispostas a acolher apesar das inconveniências, apesar dos desconfortos, apesar do trabalho que dá, que nós estejamos dispostos a estar juntos das pessoas que nós amamos, que nós coloquemos o nosso coração para receber mais, que nós tenhamos o intuito de fazer disso um hábito, de estar mais perto das pessoas, de cultivar a amizade das pessoas que nós amamos, que nós queremos estar perto. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Os quatro pecados, os 4 vícios que nos impedem de sermos bons hóspedes ou de querer chamar as pessoas para o nosso convívio, para a nossa casa, para receber com amor e servi-las. A avareza, a preguiça, a vaidade e a soberba. E que a gente consiga identificar em nós qual é o nosso principal pecado em relação à hospitalidade, porque a hospitalidade é uma virtude cristã que Deus muito aprecia. E era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que eu tenha ajudado e vamos nos falando o que vocês acham, o que vocês sugerem pra gente conversar. Vocês podem enviar outros temas que a gente vai avaliando, tá bom? Boa noite e fiquem com Deus.